Oi, meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que estejam bem, espero que estejam com saúde. E vamos lá para mais uma aulinha aí, para a gente continuar o nosso conteúdo, falando aí de segundo reinado. Vamos lembrar uma situação que é super importante, que como a gente está falando de segundo reinado, esse segundo reinado está inserido dentro de um momento da história do Brasil, que a gente vai chamar de Império. O Império é dividido em três partes. Primeiro reinado, Pedro I, período regencial, que é quando Pedro I vai embora para Portugal, abdica, deixa o filho dele tomando conta do Brasil, com 5 aninhos, e aí os regentes que vão administrar o Brasil. E depois nós temos o segundo reinado, que é quando Pedro II, aconteceu o golpe da maioridade em 1840, e ele sobe o poder. Vamos lembrar também que o primeiro reinado são 9 anos, o período regencial são 9 anos, e o segundo reinado são 49 anos. Então a gente tem que prestar muita atenção em todas essas transformações que aconteceram no Brasil nesse longo período de história, né? Esse longo governo de Dom Pedro II. Então, nós falamos de vários assuntos. Falamos de Revolução Praieira, 1848, golpe da maioridade, parlamentarismo às avessas, Revolução Praieira, falamos do reinado. Nós falamos do café, falamos da imigração, falamos daquela situação de embranquecimento da população brasileira, que o governo tinha um ideal também de darwinismo social. Falamos da Era Mauá, sim, do surto industrial, que tem a ver com a tarifa Alves Branco. E agora a gente vai dar uma atençãozinha para as leis abolicionistas. Na verdade, quando a gente estuda a história, a gente não estuda ela em caixotinhos assim. E a gente vai, por exemplo, as leis abolicionistas, a gente vai ver que elas são muito espaçadas em termos de temporalidade. Mas não fica fácil para você lembrar, não fica fácil para você memorizar, vamos dizer assim, para a prova que você vai fazer. Eu prefiro colocar nesse caixotinho, mas lógico que eu vou lembrando, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal, mas eu acho que o caixotinho ele fica fácil. É como se, na verdade, a hora de armazenar essa ideia fica mais fácil de buscar no caixotinho aquela informação, né? No caixotinho aqui cerebral, vamos pensar assim, tá? Bom, no Brasil, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, eu não tive um processo de abolição da escravatura, de finalização da escravatura de forma paulatina, de forma lenta. Nos Estados Unidos foi pacufia, aquilo aconteceu, pronto, e acabou. Então eu tive uma lei já que vai abolir a escravidão, pronto. No Brasil, a gente tem que pensar algumas questões. Primeira questão que a gente vai fazer uma análise é o seguinte: quem que dá as regras no Brasil? Quem que fala o que é que pode, o que é que não pode? Quem que direciona a economia do país? Quem que direciona a política do país? E a gente percebe que os proprietários de escravos, na verdade, eles praticamente ditavam as regras desse país em termos políticos, em termos econômicos e inclusive em termos sociais. Como esses proprietários de escravos, eles vão direcionar muito essas questões políticas do país e econômicas, obviamente, eles não vão aceitar uma abolição da escravatura. Eles são completamente contrários à abolição da escravatura. Eles consideram isso um prejuízo. Eles consideram isso uma coisa inadmissível, até do ponto de vista de ser humano. Então, o homem branco brasileiro da elite, proprietário de escravos, ele acha, na verdade, que o negro tem que ser escravo, que o negro tem que ser tratado como coisa, tem que ser tratado como objeto, tem que ser tratado, inclusive, como um bem pertencente. Então, a maior parte dos proprietários de escravos no Brasil, eles olham para o escravo, nesse período do século XIX, nesse momento que a gente está falando antes da abolição da escravatura, ele vai olhar o escravo como um capital, um investimento de capital. Então, quantos escravos eu tenho? Eu tenho 100. Então, eu tenho capital X. Inclusive, né, quando você ia fazer, quando a pessoa morria, nessa época, dentro dos inventários, o que você tinha em grande quantidade eram os escravos. E com descrições nos inventários de cada escravo. Então, fulano morreu e deixou uma escrava chamada tal, de tantos anos, com característica física assim, assim, assado, ou magra, ou robusta, ou qualquer coisa do gênero. Então, nos próprios inventários, o que a pessoa deixava de patrimônio
os escravos estavam inseridos, até porque ele era considerado uma forma de capital adquirida pelo homem branco escravocrata. Agora, você não pode achar, e isso é super importante e necessário e importante falar, é que assim, durante muito tempo na história do Brasil, vou dizer até antes da década de 80, quando a gente pensava em escravidão, e alguns livros didáticos tratavam a escravidão, tinha-se a impressão que a escravidão foi um fato que aconteceu no Brasil, ponto, acabou, e que veio a Princesa Isabel, assinou a Lei Áurea e ela libertou os escravos, e foi por conta dela que não existe mais escravidão no Brasil. E aí a gente entra naquela história, quem que é a Princesa Isabel? Filha de Dom Pedro, loura, com características europeias, e ela é inventora, ela que vai fazer a abolição da escravatura. Então, como se na verdade os negros no Brasil não tivessem feito força nenhuma para sair dessa situação de escravidão, como se de repente a força tivesse vindo só dessa mulher branca com características europeias, que vai na sua imensa bondade da abolição da escravatura. Para com isso, pelo amor de Deus, nem pensar numa situação dessa. Então, a gente começa a perceber, depois da década de 80, um estudo mais aprofundado, principalmente das comunidades negras no Brasil, e que vão fazer um processo de resistência muito forte a toda essa desumanidade que aconteceu em termos de escravidão no continente americano e especificamente aqui no Brasil. Então nós vamos ver uma forte resistência de movimentos quilombolas, de movimentos capoeiristas, de movimentos negros muito fortes que aconteceram no Brasil, resistindo a essa sociedade escravocrata, a essa sociedade branca, escravista, desumana e tudo mais. Então, quando você começar a pensar a abolição da escravatura, eu quero que você internalize que existiu uma grande força e uma grande batalha dos negros no Brasil contra essa situação toda. E uma batalha forte, nós vamos ter vários movimentos revolucionários que mostram isso. Então não existiu um termo de passividade, em hipótese alguma, até que nem poderia existir, pelo tanto que foi sofrido, pela tanta injustiça que ocorreu. Mas vamos lá. Quando a gente vai falar de leis abolicionistas, a gente está falando de quando que os negros deixam de ser escravos no Brasil. E as leis no Brasil, elas passam por um processo mais lento, mais paulatino. Claro que vai ter uma lei que vai ser definidora de tudo isso, vai acabar com a escravidão, mas vai deixar um rastro de injustiça social muito grande. Mas antes da Lei Áurea, a gente vai percebendo que são leis que vão acontecendo e que vão acabando com a escravidão aos poucos. Quando a gente vai pensar nesse processo, por que ele foi paulatino, a gente tem que lembrar que a gente tem uma elite brasileira que não vai aceitar a abolição da escravatura de uma forma tão fácil e passiva, não vai aceitar isso, não vai aceitar, porque ela vai achar que ela está perdendo o capital investido e tudo mais. Então, para não desagradar essa elite, você vai ver a própria elite mais liberal, com uma cabeça um pouco mais humana, vamos dizer assim, que vai pensar na abolição da escravatura, até porque vai sofrer uma pressão também, uma pressão da sociedade negra, uma pressão da sociedade abolicionista, uma pressão da Inglaterra, que vai falar, a gente tem que fazer alguma coisa por isso. Então a gente vai fazendo, sabe assim, doses homeopáticas? Vamos lá, vamos fazer uma leizinha aqui, ninguém vai perceber. Vamos fazer uma leizinha aqui, ninguém vai perceber. Vamos fazer uma leizinha aqui, ninguém vai perceber. Para que essa elite escravocrata não sentisse no bolso, na alma, sei lá, no que onde eles vão sentir, a abolição da escravatura. Então a gente percebe que é um processo mais lento, um processo mais demorado. Vamos lembrar uma coisinha aqui. Quando a família real chega no Brasil em 1808, o Dom João vai assinar junto com a Inglaterra, vai assinar os famosos tratados de 1810. Quando eu falo assinar junto, eu estou querendo dizer que Dom João vai assinar, mas que ele foi coagido pela Inglaterra para assinar esses tratados de 1810. E são dois tratados, de navegação e comércio e aliança e amizade. Navegação e comércio a gente falou dele várias vezes em várias aulas, eu quero falar agora do aliança e amizade. No
Tratado de Aliança e Amizade tem 2 itens importantes para a gente saber. Um primeiro item, que a gente já viu, que dava liberdade religiosa, até porque quem trouxe a família real para cá foram os ingleses, e obviamente os ingleses, por não serem católicos, eles serem perseguidos religiosamente no Brasil seria uma palhaçada, né? Como é que os caras que te trazem a salvo, né? Que trouxeram a família real sã e salva, os caras vão começar a ser perseguidos religiosamente. Ridículo isso. Então acaba criando uma lei que dá essa liberdade religiosa. E um outro item desse Tratado de Aliança e Amizade falava que a partir de agora o Brasil iria acabar com o tráfico negreiro. Ela tinha muito interesse na Inglaterra, nós já estamos no século XIX, e ela está indo lá para a segunda revolução industrial dela, que o Brasil não tivesse escravos. Porque se o Brasil não tem escravos, as pessoas ganham, se as pessoas ganham, elas consomem. E como a Inglaterra vendia muito produto para a gente, automaticamente esses escravos iriam virar mercado consumidor. Aliás, esses homens livres. Porque se você é escravo, você não é mercado consumidor. Me desculpa. Então, claro, se eu tenho escravidão, eu não tenho mercado consumidor. Se eu tenho homens livres que são assalariados, eles ganham, se eles ganham, eles gastam, se eles gastam, eles consomem, se eles consomem, a Inglaterra vende. Então, era muito interessante para a Inglaterra que esse mercado consumidor se ampliasse. E para que esse mercado consumidor se ampliasse, era necessário se fazer algumas leis para abolir a escravidão. Bom, só que o Dom João, ele vai assinar esses tratados e vai falar assim, vamos acabar com a escravidão, vamos acabar com... Não faz nada, vamos acabar com o tráfico negreiro, vamos acabar com o tráfico negreiro. E não vai fazer nada, ele não vai acabar com o tráfico negreiro. Sabe aquela história que quando você encontra com alguém na rua, a pessoa fala, aparece lá em casa, você fala, pode deixar, apareço sim. E você nunca vai aparecer na casa da pessoa, até porque você não tem tempo, porque a pessoa não te tem endereço, você não sabe onde ela mora. É aquela coisa que vocês falam assim, eu vou assim, né? Quando sua mãe fala, vai arrumar o quarto, tá mãe, eu vou. Sabe lá quando você vai arrumar o quarto. Então essa lei de 1810, ela ficou uma coisa meio de fachada mesmo. E o tempo foi passando, e a Inglaterra continuou pressionando o Brasil, e chegou um ponto aqui no Brasil que a gente vai criar uma lei, que eu até coloquei aqui, que é a Lei Feijó, de 1871, então o Diogo Feijó que vai criar essa lei, e essa lei é a 1831, ela vai falar o seguinte, a partir de agora fica proibido o tráfico negreiro para o Brasil. Vamos contar um negócio? Essa lei, cara, é igualzinho os tratados de 1810. Ninguém vigiava, ninguém fiscalizava, ninguém tomava conta, ninguém fazia nada. Então era tipo assim, uma lei que todo mundo assim, tem. Né? Nossa, desde quando no Brasil a gente tem leis que assim, não pode? Eu não sabia. Não pode. Não pode usar celular no banco. Tem uma placa enorme assim, dentro do banco, tá todo mundo usando celular. Né? Não pode furar fila, você vai ver a gente não fura fila. Não pode, não sei o quê. Essa lei Feijó, ela ficou bem nessa situação assim, olha, a gente criou-se uma lei proibindo o tráfico negreiro em 1871 no Brasil, só que virou uma lei para dar impressão para a Inglaterra que a gente estava, acabando com a escravidão. Algumas pessoas vão ler essa lei como lei para inglês ver. Ou seja, ela existe, mas não existe nenhuma, a lei existe, mas não há no Brasil nada que puna quem faça, quem descumpra. Então eu vou descumprir essa lei, o que vai acontecer comigo? Nada. Então, obviamente, o tráfico negreiro vai continuar acontecendo no Brasil intensamente, mesmo acontecendo essa lei Feijó de 1831. Como a Inglaterra percebeu que assim, a Inglaterra é idiota, né? Que o tráfico continuava intenso, até porque nessa época, em 1831, 1840, porque você observa que a gente está produzindo café pra caramba no Vale do Paraíba. Então, as regiões de Bananal, Cruzeiro, Lorena, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Taubaté, Resende, Vassouras, Valença, Barra do Piraí, cara, o pessoal está produzindo muito café. E qual que é a mão de obra desse café em 1840? Em 1830, em 1845, né? Que mão de obra é essa? É mão de obra escrava negra no Vale do Paraíba todo produzindo esse café. A gente estava bombando em termos de produção.
E então, obviamente, essa lei não fez nem cócegas, porque na verdade continua entrando negro, continua entrando escravos negros no Brasil, tá? A Inglaterra percebendo isso, e ela falou, ok, eu vou tomar uma providência. E a Inglaterra, ela criou uma lei em que ela vai fiscalizar o Oceano Atlântico, e essa lei vai se chamar Lei Bill Aberdeen. Como é que você vê que essa lei é uma lei inglesa? Gente, presta atenção, né? Bill no Brasil, a única coisa que eu vejo é cachorro. Bill. Desculpa, sorry, se alguém me chama Bill, desculpa. Mas Bill não é um nome muito brasileiro, né? Bill Aberdeen. Então, obviamente, uma lei inglesa. E essa lei inglesa, ela falava o quê? Ela falava que a Inglaterra ela iria controlar o Atlântico Sul, ou seja, para baixo, essa região África aqui, Brasil aqui, ela vai controlar esse Atlântico. Se um navio traficante sai da África, chega no Brasil, e um navio inglês não abordou esse navio, no problem, os escravos vão ser vendidos de boa, tal. Por quê? Porque essa lei do Aberdeen, ela controla o mar. A Inglaterra não pode fazer absolutamente nada a hora que esse navio chegou em águas brasileiras, em porto brasileiro, porque essa lei não é brasileira, essa lei é uma lei inglesa. Então, se o navio chegou aqui em águas brasileiras, chegou no porto brasileiro, o escravo vai ser vendido no porto sem problema. Agora, se um navio inglês fizer uma abordagem a esse navio traficante no meio do Oceano Índico, os escravos negros serão levados novamente para a África e os traficantes serão levados para a Inglaterra, submetidos a julgamento e serem enforcados em praça pública. Então, essa lei do Aberdeen fala o seguinte: aqui, você está fazendo tráfico de escravos, se for pego no meio do mar com escravos, você vai ser levado para a Inglaterra, você vai ser julgado, vai ser enforcado e os escravos negros são levados de volta para a África. Bem. Mas nessa época, o que os traficantes faziam? Colocavam o cara lá em cima na casa do caralho, naquele baldinho que fica assim, né? O cara vigiando para ver se chegava algum navio inglês ou não. Quando o cara avistava um navio inglês chegando, o cara gritava: terror, navio inglês! Então, rapidamente, os traficantes iam procurando o navio, pegavam os escravos que estavam acorrentados uns aos outros, amarrava lá uma bola de ferro no primeiro ali, jogava o primeiro na água, como eles estão acorrentados, rapidamente todos eles eram afogados em alto mar. A hora que o navio inglês chegava do lado do navio traficante, falava: o que vocês têm aí? Não. Vocês estão traficando escravo? Não. Vamos entrar para ver. Entra. Tá cheio de xixi e cocô no porão. A gente vendeu porcos em tal lugar e tal, não sei o quê. Então tá, tchau. O navio inglês se afastava, o navio traficante que jogou fora a sua mercadoria voltava para a África, comprava mais escravos, pegava, trocava, negociava com os escravos e trazia para o Brasil. Então, essa lei do Aberdeen, ela não vai ter uma consequência para o Brasil, porque o número de escravos que entrava não vai diminuir por conta dela, porque quando vinha essa fiscalização em alto mar, eles jogavam fora o produto do tráfico, voltavam para a África, pegavam mais e traziam para cá, para abastecer um mercado super necessitado dessa mão de obra, principalmente por causa do crescimento, falando de novo, do café no Vale do Paraíba, ok? Então essa lei aqui, eu nem coloquei, a cor que eu coloquei dela é azulzinha. Essa lei não é uma lei brasileira, é uma lei inglesa, certinho? 45. Aí pressão, Inglaterra fazendo pressão. E a gente deveria ter as calcinhas para a Inglaterra, né? A gente fala sério, né? Quando eu falo no vídeo ter as calcinhas, a gente deveria ter as calcinhas, até porque a Inglaterra tinha uma indústria manufatureira muito forte, principalmente têxtil. Então, deveram ter as calcinhas, na verdade, tinha uma lógica nisso. Então, aí
a gente vai sofrer essa pressão, não só a pressão da Inglaterra, por favor, mas a gente vai ter uma pressão muito forte de alguns grupos sociais aqui no Brasil que são super importantes a gente falar disso. E aí o Brasil vai criar uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz. É interessante você pegar o gráfico da entrada de escravos no Brasil depois da Lei Eusébio de Queiroz. Então é interessante você ver assim, quando você começa a pegar um gráfico, você fala assim, 1830, 1840, 1850, 1851. Então você vê uma diminuição absurda do número de escravos que vai entrar no Brasil depois da Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, ela fala, fica proibido o tráfico negreiro para dentro do Brasil e os portos serão controlados. Caso algum traficante for pego trazendo escravos para o Brasil, em águas brasileiras, em porto brasileiro, esse traficante ele vai ser submetido a um julgamento e vai ser enforcado. E os negros que estão nesse navio, os escravos que estão nesse navio, vão ficar no Brasil, não serão escravos, serão negros livres, mas estarão sob tutela do governo, tá? Então, ou seja, os escravos que vão chegar aqui, eles não vão ser escravos, os negros que vão chegar aqui não vão ser escravos, né? A partir do momento que o navio foi pego, e eles estarão sob tutela do governo. Então, o governo que vai ter que dar amparo para eles. Tá joia? Então, ele não é escravo, ele é negro livre, ok? Essa Lei Eusébio de Queiroz tem algumas consequências muito importantes para a gente. Primeira consequência que a gente tem que colocar aqui é o preço do escravo. Como é que vai acontecer com o preço de escravo a partir da Lei Eusébio de Queiroz? Eu estou no auge de produção de café, eu preciso de escravo para trabalhar e o preço vai lá nas alturas, porque você não tem mais escravos chegando aqui, cara, diminui muito o número de escravos, porque se você for pego, você vai ser enforcado. Então, você tem um aumento do preço do escravo, uma primeira consequência, tá? Uma outra consequência que a gente vai colocar aqui, além do preço do escravo, é lembrar que o Vale do Paraíba está no auge de produção cafeeira. E o Vale do Paraíba precisava dessa mão de obra para trabalhar nas fazendas. Então, o que vai acontecer no Brasil é um tráfico, mas entre as províncias. Isso pode. Eu não posso trazer escravos da África para cá. Mas nada me impede, por exemplo, de aqui no Vale do Paraíba, seja aqui na região sul-fluminense ou na região do Vale do Paraíba, estado de São Paulo, né? Comprar escravos de fazendas que já não estavam mais no auge de produção lá no Nordeste. Então, nessa época, nesse contexto, muitos fazendeiros do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, em que tinham as suas produções diminuídas, mas um número de mão de obra muito grande nas suas fazendas, eles começam a vender esses escravos aqui para a região. Então, a gente começa aqui, estou falando a gente do Vale do Paraíba, porque eu estou gravando aqui no Vale do Paraíba, o Vale do Paraíba começa a comprar para abastecer o seu plantio de café os escravos lá dessas fazendas do Nordeste. Então, o que eu vou ter aqui no Brasil é um tráfico que a gente chama interprovincial. Que é isso, Marta? Acontece o seguinte, a gente não tinha estados, não era estado do Pará, estado do Maranhão, estado da Bahia, era a província do Pará, a província do Maranhão, a província da Bahia. Como eu vou ter um tráfico entre essas províncias, eu vou chamar isso de tráfico interprovincial. Então, a partir de agora, eu tenho aqui, isso pode, da África não, tráfico interprovincial, isso é possível, provincial. Certinho? Então, eu tenho aí aumento do preço dos escravos e um tráfico interprovincial, certo? Tem uma outra questão que a gente tem que pensar aqui junto, porque assim, muito traficante nessa época vai deixar de ser traficante, porque senão ele corre o risco de ser morto. Então, nessa época, traficantes que acumularam dinheiro no tráfico negreiro durante muito tempo, porque isso dava muita grana, eles vão fazer o que agora, Davi? Então, muitos desses traficantes vão optar por direcionar esse capital todo que eles ganharam no tráfico de escravos no início de um processo de industrialização, principalmente na cidade de São Paulo. Eu não posso falar para vocês que a cidade de São Paulo se industrializou por conta disso, aí está falando bobagem. Na verdade, a gente vai ver que alguns
traficantes vão direcionar esse capital que tinham guardado para uma outra atividade, que no caso é a atividade de algumas indústrias, né? Importante você também perceber que em 1850, quem estava governando o Brasil já era o Pedro II. Então, eu já tenho o segundo reinado aqui, já é o momento do segundo reinado agora. Quem que é Eusébio de Queiroz? Eusébio de Queiroz é um ministro de Justiça na época e que ele que vai elaborar essa lei vai ser aprovada. Você não pode achar que o Dom Pedro chegar lá e falar, pronto, quero colocar essa lei. Não, essa lei vai ser elaborada por esse ministro da Justiça e esse ministro da Justiça vai conseguir que essa lei fosse aprovada. Por falar nisso, qual a justificativa que ele vai dar para conseguir aprovar essa lei num país em que você tem uma população, você tem uma política tão da elite, tão proprietária de escravos? Ele fala que o número de escravos que estava chegando no Brasil era tão elevado, que o Brasil corria risco de estourar uma rebelião aqui, como aconteceu a Revolução do Haiti. Então ele falava, olha, a revolta dos malês que aconteceu na Bahia. Então ele falava, olha, se a gente continuar entrando com tanto escravo no Brasil, o número de escravos vai ser tão elevado que a sociedade branca corre o risco de sofrer, do ponto de vista dele, uma revolução do nível da revolução que aconteceu no Haiti e ter um genocídio branco. Então, de acordo com esse tipo de argumento, isso foi aprovado e a lei passa a existir. Mas é uma lei super importante, tá? Por causa desse aumento do preço do escravo, porque esse tráfico interprovincial, então é uma lei que vocês têm que tomar bastante, ter um olhar bem cuidadoso para ela, porque ela é muito pedida, ela é muito recorrente em várias provas que você pode vir a fazer aí. Se você está pensando na prova das FESECs, na prova da ESA, ou Enem, ou USP, né, FUVEST, Unesp, Unicamp, fica de olho porque é uma lei importante, tá? Essa lei que proíbe o tráfico negreiro para o Brasil, certinho? Bom, tempos depois, o movimento abolicionista começa a crescer muito no Brasil, até porque estoura a Guerra do Paraguai, que era história em 1864, e ela vai até 1870, e uma parte do exército que foi para a Guerra do Paraguai volta super abolicionista. Então, muitos militares que lutaram ao lado dos negros na Guerra do Paraguai voltam assim, não acreditando que você vive num país em que os negros são escravos. Então, uma parte do exército brasileiro, deixando bem claro que não é o exército todo, não é a instituição como um todo, eles voltam com essas teses abolicionistas e começam a fazer pressão sobre o governo. E pressão fora, a pressão da Inglaterra também, que era constante, fora a pressão dos grupos negros, dos grupos abolicionistas que tinham no Brasil. Então vai ser aprovada uma lei no Brasil chamada Lei do Ventre Livre, Lei da Barriga Livre. Significa isso: a partir dessa data, toda criança que nascesse filha de um escravo, de uma escrava, toda criança que nascesse filha de um escravo, ela seria livre. Só que o dono da mãe dela pode ficar com a criança até os 8 anos e daí libertá-la, porque não tem como uma criança acabou de nascer e você falar, vai meu filho, toma seu ovo, a criança não sabe nem abrir o olho direito, você vai libertar a criança, tá louco, imagina. Então, o proprietário da mãe pode ficar com a criança até os 8. Se ele libera a criança aos 8 anos, ele recebe uma indenização do governo, o dono da criança recebe, na verdade não é o dono da criança, né, porque a criança é livre, o dono da mãe da criança recebe uma indenização deste tamanho. Mas ele pode também ficar com essa criança para educá-la até os 18, e aí o dono da mãe da criança recebe uma indenização deste tamanho. Claro que você pega uma criança até os 8 anos, ela não trabalhou muito para você, ela não teve muita força de trabalho em relação ao que você pretende explorar, você branco escravocrata. Agora, se essa criança vai ficar na sua casa, vai ficar no seu ambiente até os 18 anos, então você vai explorar muito mais essa mão de obra dela até os 18 anos. Então, claro, uma adolescente de 13, 14, 15, 16, 17 anos, você explora pra caramba a mão de obra. Então, a maior parte dos proprietários das mães das crianças que seriam livres, eles vão ficar com essa criança até os 18.
Então, depois aos 18, eles liberam essa criança recebendo uma indenização um pouco menor. Quem recebe a indenização é o proprietário da mãe da criança. É como tipo assim, é como se o governo falasse assim: olha, eu lamento, você está perdendo essa mão de obra, então eu vou te dar uma indenização. A indenização não é da criança, a indenização é do proprietário, tá? Essa lei do ventre livre, ela, se você for fazer uma análise, a gente já sabe a história, aqui foi abolida a escravidão de vez. Então, a criança que nasceu em 71, em 88 ela não tem 18, ela tem 17. Então, muitas crianças que nasceram em 71, elas vão ser livres aos 17 e não aos 18, porque aos 17 ela vai ser livre por uma outra lei chamada Lei Áurea. Então, muita criança, na verdade, não vai ter o gosto da liberdade. Essa lei do ventre livre é uma lei bem paulatina, uma lei bem assim, a ideia era que a escravidão fosse acabando de forma bem lenta, bem lenta. Então, tipo assim, não, ó, só criança, assim por diante, tá? Então, era para se passar essa ideia mesmo. Fique despreocupada, elite branca, escravocrata, que você não vai perder o seu capital, não vai perder sua mão de obra e tudo mais, tá? Aí, tempos depois, é criada uma outra lei, chamada Lei do Sexagenário, ou Lei Saraiva-Cotegipe. Ela recebe esse nome Saraiva-Cotegipe por causa do idealizador dela, né? Souza Dantas, Saraiva, Cotegipe, são os caras que redigiram essa lei. Essa lei falava que todo escravo com mais de 60 anos seria livre, mas você também poderia obrigá-lo a trabalhar por mais 3 anos para ele ser liberto. Então, em alguns lugares você vê 65 anos, porque dentro dessa lei falava o seguinte: todo escravo com mais de 60 anos seria livre. Ou você poderia fazê-lo trabalhar por mais 3 a 5 anos para ele pagar por essa liberdade dessa lei. A maioria dos escravos não chegavam a 60 anos, né? E os que chegavam a 60 anos, os proprietários de escravos achavam até que eles eram assim um peso tipo morto ali dentro da propriedade dele. Então, é uma lei ver, para dar a impressão que a gente está abolindo a escravidão, para dar a impressão que a gente está acabando com a escravidão, mas isso aqui não vai acabar com a escravidão. E mais um problema seríssimo, que quando é feita essa lei, que todo escravo com mais de 60 anos seria livre, muitos negros são colocados na rua com seus 60 e poucos anos de idade, pessoas que viveram a vida toda naquela família, naquele ambiente, não sei o que, sendo explorados, escravizados e tudo mais. Só que agora ele vai morar onde? Quem vai dar comida para ele? Quem vai dar assistência para ele? Então o Estado cria uma lei que na verdade não vai dar suporte para esses indivíduos sobreviverem, não vai dar suporte para esse indivíduo ser inserido na sociedade ou na verdade viver o resto de sua vida com dignidade. Então essa lei do sexagenário, pelo contrário, quando chegava a época do inverno, você tinha negros, idosos que morriam de frio nas ruas, porque exatamente o Estado que cria essa lei não ampara esse indivíduo depois, tá? Então ele viveu a vida inteira cativo, ele viveu a vida inteira num ambiente, né, com maus tratos e tudo mais, mas tinha, mesmo que seja restos de comida, mesmo que comia mal, mas ele tinha, e agora na verdade ele não vai ter nada disso, porque ninguém vai amparar esse cara. Então isso aqui vai ser uma coisa muito séria, mas ela não vai ter um reflexo, não vai ter um impacto grande na sociedade, porque na verdade a maioria chegava a essa idade. E finalmente, depois de muita revolta, muita luta, muitas pessoas envolvidas, escritores, profissionais liberais, pessoas muito envolvidas na sociedade, os negros, forros, os negros cativos, todos eles fazendo uma pressão muito grande na sociedade, os grupos quilombos, uma pressão em cima dessa sociedade escravocrata e injusta, fazendo uma pressão que acaba sendo aprovada na Assembleia, uma lei chamada Lei Áurea, no dia 13 de maio de 88, e essa lei falava que a partir dessa data todo escravo seria livre. E volto a dizer, é uma lei que também, tal como a outra, por isso eu volto a dizer,
não amparou em absolutamente nada esse indivíduo, esse cativo. Essa lei, ela vai simplesmente falar, ó, nós estamos abolindo a escravidão, mas não vai inserir esse indivíduo dentro da sua dignidade humana na sociedade. Então esse cara, essa pessoa, esse indivíduo que agora deixa de ser escravo, ele só recebe isso. Ele só recebe a liberdade, mas a condição humana dele ainda vai ser renegada por muito tempo. Ou seja, ele vai continuar sendo visto na sociedade branca como serviçal, ele vai continuar sendo visto na sociedade branca de forma racista, de forma preconceituosa, e a gente vê isso até os dias atuais. Então, um Estado que cria uma lei dessa, deveria, na verdade, criar suporte efetivo para que essa lei realmente fosse ampla, para que, na verdade, esse indivíduo ele entrasse na sociedade com toda a colaboração que ele deu para esse país, que ele entrasse na sociedade, fosse inserido socialmente de forma digna, e não foi isso que aconteceu. Então a Lei Áurea, ela acontece, vocês estão livres, não sei o que vai acontecer com vocês, então eu não quero nem saber. E aí onde esses caras vão morar, onde eles vão trabalhar, que tipo de trabalho que vai ser dado para eles, que tipo de condição de vida vai ser ofertada para esse indivíduo que teve um passado de escravidão, que teve um passado, na verdade, de construção desse país, né? Então a gente quer criar a Lei Áurea sem dar esse suporte todo. É uma reflexão muito grande que a gente pode fazer depois uma live aí com uma reflexão séria e aprofundada a respeito das consequências da Lei Áurea, de que ela foi inserida dessa forma tão impensada na forma dessa liberdade. Essa liberdade tinha que ser dada até antes. Essa escravidão não deveria nem ter acontecido. Então depois é interessante a gente parar e fazer uma reflexão junto com as matérias, as disciplinas que são irmãs da história aí, a sociologia, a filosofia e a geografia, exatamente das consequências dessa lei na sociedade brasileira até os dias atuais. Mas é isso que a gente deixa para um outro momento, ok? Beijo grande para vocês e a gente se vê na próxima aula. Joia? Beijo!